Deixa eu começar falando sobre o bloqueio do X, porque fez um mês hoje que a rede social está bloqueada no nosso país, tá? Ô, Matheus, coloca na tela, por gentileza, um gráfico sobre os principais momentos desse um mês sem X. Coloca aí, Matheus, por gentileza, porque o imbróglio começou em 17 de agosto, né? Quando o Musk anunciou o encerramento das operações da empresa no Brasil. Depois, no dia 28 de agosto, o Alexandre de Moraes intima o Musk a indicar em 24 horas o novo representante legal da empresa. No dia 29, a rede social X diz que aguarda a ordem de bloqueio, já dizendo o seguinte: olha, já que vão bloquear mesmo, então eu não tenho mais nada o que fazer. Em 30 de agosto, Moraes determina o bloqueio do X no Brasil. O ministro estabeleceu, inclusive, aquela multa de R$50 mil para as pessoas que usarem, né, o X pelo VPN. Também no dia 30 de agosto, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, começa a notificar as operadoras de internet para bloquear o acesso do X. E, de fato, esse bloqueio ocorreu nesse ínter, né, do dia 31 de agosto a 1º de setembro. Coloca, por gentileza, aí, Matheus, o próximo gráfico, né? Que no dia 1º de setembro, o Alexandre de Moraes, ele convoca a primeira turma lá do STF para homologar, né, a sua decisão monocrática. Em 2 de setembro, há essa confirmação da turma, né, da manutenção do bloqueio do X, e os ministros também confirmaram a multa de R$50 mil. Nesse aspecto, apenas o Fux foi contra. Por quê? Porque ele argumentou o seguinte: olha, eu não tenho como fiscalizar essa questão do VPN no caso no caso do X. Eu também não vou sacrificar o acesso do usuário a essa ferramenta. Mas como ele foi voto vencido, então valeu a determinação ali do Alexandre de Moraes. Em 3 de setembro, o Starlink fala que vai bloquear o acesso ao X, né? Em 13 de setembro, há aquela multa, né? O bloqueio de 18,13 milhões de reais das contas do X da Starlink. No dia 18, usuários relatam a volta do X, mas por uma questão meramente técnica, né? Porque houve uma troca ali do DNS, dos servidores do X. Um dia seguinte, o Moraes multa o X em 5 milhões. Próxima tela, Matheus. Para a gente fechar aqui. Opa, vamos lá. No dia 19, o X atende a determinação do STF e suspende a conta dos influenciadores, né, Alan dos Santos, Monark, Daniel Silveira e Rodrigo Constantino. Aí já nas últimas 2 semanas, Raquel de Oliveira Villanova é indicada como representante legal do X. No dia 26, os representantes pedem a liberação. Isso foi um documento da quinta-feira da semana passada. E no dia 27, na sexta-feira, o Moraes nega a volta imediata do X e ainda estabelece 2 multas. Uma multa de 10 milhões para o X e de aproximadamente R$300 mil para a Raquel de Oliveira Villanova. E aí, desde então, meu caro e minha cara, pode trazer para cá, Matheus? Estamos em compasso de espera. Vai liberar? Não vai liberar? Vai dar tempo de liberar antes das eleições? Não vai dar tempo de liberar antes das eleições? O X diz que está cumprindo todas as determinações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? É engraçado e curioso, eu vou até trazer o nosso Duda Teixeira. Deixa eu trazer logo o Duda. Duda, vem para cá, porque eu quero abrir esse comentário relembrando exatamente aquilo que eu falava na sexta-feira da semana passada. Eu falei de uma forma irônica, só que infelizmente eu estava certo, meu amigo. Porque naquele momento, quando os diretores do X, protocolou a petição no Supremo Tribunal Federal e falou: olha, estou cumprindo todas as determinações que o senhor me obrigou, eu até falava, inclusive, aqui no meio-dia nós questionávamos qual será a próxima exigência do Alexandre de Moraes. De fato, ela veio, que foi o pagamento da multa dos 10 milhões, mais o pagamento dessa multa da Raquel, da representante do X no Brasil. Ou seja, acabou vindo mesmo, né? Uma outra determinação, outro pedido do Alexandre de Moraes.
Lá no Supremo, ninguém acredita que o X vai ser liberado antes das eleições e o Alexandre de Moraes também não tem a menor pressa de decidir sobre esse assunto. O fato é o seguinte, meu camarada, infelizmente, a gente ainda vive uma censura velada nesse nosso país, né, meu caro Duda Teixeira? Boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Wilson. Vivemos um dos períodos de maior censura no Brasil. Há um mês, então, 22 milhões de brasileiros não conseguem acessar essa rede. A minha impressão é que o Brasil virou um país mais burro. Acho que a discussão pública de vários assuntos foi prejudicada. A truculência do Moraes só aumentou. Essas últimas decisões dele, primeiro, de não aceitar todos aqueles documentos que você mesmo trouxe para cá no meio-dia, né, apresentados pelas firmas que fazem a defesa do X, mostrando ali que tem uma representante legal, todos os comprovantes que o Moraes pediu, estava tudo ali, e ainda assim ele não acatou, né? Não aceitou e não permitiu a volta do X. E aí trouxe novas coisas, né? Aí queria falar um pouquinho sobre essas novas exigências dele, quer dizer, isso de aplicar uma multa de 300 mil para advogada, isso é uma coisa que vai contra o Estado de Direito do Brasil, né? Porque o que ele está tentando fazer ao aplicar uma multa personalizada é intimidar ela, a advogada e qualquer outra pessoa que tope aceitar fazer a defesa legal do X, né? Então ele prejudica a defesa da empresa, né? E faz isso também. Outra decisão dele é ele querer que a Starlink se comprometa a não recorrer desse confisco que o Moraes fez de milhões ali para que a multa seja paga, né? Também é um absurdo isso, porque a empresa tem direito de recorrer se acha que foi prejudicada, né? É um direito da empresa recorrer. Então ele começa a prejudicar o próprio funcionamento da justiça no Brasil só para fazer valer a opinião dele. Obviamente, né, houve uma queda de braço entre os dois, né, entre o Musk e o Alexandre de Moraes, né, muito provocado por esse tipo de imagem. O Matheus coloca, por gentileza, aí os memes publicados pelo Musk, não é? Ele, enfim, como Darth Vader. Tem mais aí, Matheus? As pessoas querem saber de verdade. Tá? Esse também sobre o papel higiênico. Você gosta do meu papel higiênico e tal? Tem outro aí, Matheus? Tem não, são esses, né? Então, assim, houve, lógico, a reação do Elon Musk sobre essa questão, né? Parece que se levou muito pro pessoal, né? Mas o fato não é, Duda, só para a gente fechar esse assunto, porque temos uma notícia urgente chegando aqui na nossa redação, é que o seguinte, para você que nos escuta, para você que nos acompanha diariamente, eu não posso simplesmente ficar o tempo todo condicionando uma decisão ou uma deliberação sobre um determinado bem a partir de outras questões, né? Ontem a ministra Carmen Lúcia, não é, Duda? Ela inclusive falou no programa Roda Viva lá da TV Cultura que ela não, ok, o Musk ele tem que saber que a lei no Brasil se cumpre. Ok, por um aspecto, eu concordo, de fato, a lei precisa ser cumprida. O problema é que você precisa ter um parâmetro para que essa lei seja cumprida. É simples assim. Você não pode ficar mudando a jurisprudência de acordo com o teu bel prazer. Mas antes de entregar para você, Duda, vamos ouvir aqui a ministra do STF, a Carmen Lúcia, que estava ontem no Roda Viva como presidente do TSE, para falar sobre eleições. Ela também foi questionada sobre essa questão do... de fato, estamos vivendo tempos estranhos. Mas deixa eu chamar um mineiro para a roda, o nosso Ricardo Kershman, porque para falar de mineiro, eu acho bom trazer um outro mineiro. Né? Afinal de contas, Carmen Lúcia ela é mineira de Montes Claros, né, meu caro Ricardo? Então, assim, você tem propriedade para falar de um outro mineiro, entendeu? Ou seja, na disputa de pão de queijo, aí eu acho que parece que a Carmen Lúcia teve uma postura, no mínimo, corporativista, né, meu querido? Boa tarde para você. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Duda. Boa tarde também para todos os antagonistas que estão nos assistindo agora
A Carmen Lúcia, além de mineira, é atleticana também. Isso aí é bom para ela, viu? Olha só, Wilson, no jargão corporativo, né, tem aquela velha máxima que diz o seguinte: o papel aceita tudo, né? Todo mundo que tem que fazer algum projeto, algum plano e apresentar isso, sempre coloca o que quer naquele papel e depois ele vai ser confrontado ou não com as metas que propôs e com os objetivos que foram alcançados. Essa história de papel aceita tudo, no judiciário, então, meu amigo, é que está valendo mesmo. Uma petição aceita tudo e, infelizmente, já há algum tempo, uma decisão judicial também aceita tudo. Porque os juízes, os ministros, os desembargadores, eles pegam aquele livrinho, né, a tal da Constituição, e interpretam as leis conforme o próprio entendimento. E escrevem ali o que querem. Eu acho que nessa discussão toda envolvendo o X, uma coisa é muito certa. Né? Tem gente que vai arguir, tem gente que vai dizer que cabe razão ao STF, porque o X descumpriu a legislação, outras pessoas, e vão fundamentar isso, outras pessoas vão dizer que não, que há um exagero, há uma exacerbação do que diz a lei, mas todo mundo tem que combinar que há uma desproporcionalidade e um prejuízo à população, ao usuário de modo geral, que não é compatível. Quando a dose, né, quando a punição está sendo excessiva e está prejudicando outros, tem que ter um fim. E nesse caso específico, uma vez que a empresa já cumpriu as medidas anteriormente solicitadas, se a empresa veio e as cumpriu, como que vai ser? Agora vai ficar colocando uma nova regra, uma nova exigência? Eu acho que está na hora de sair o adolescente e entrar o adulto. Está na hora de sair a briguinha ideológica e entrar o magistrado nessa história toda. Tá na hora de colocar um adulto na sala. Duda, para a gente poder fechar esse assunto. Um comentário sobre a Carmen Lúcia diz ali, mas é preciso obedecer à legislação brasileira, à Constituição, mas a origem de toda essa briga com o X estava no fato de que o X estava se recusando a derrubar algumas contas porque as decisões do Moraes chegavam ali sem qualquer justificativa e iam contra a Constituição. Então, a resistência do X em derrubar algumas contas, e que está no começo dessa confusão toda, era porque o X estava defendendo a Constituição contra essas ordens abusivas do Alexandre de Moraes.